Bateu aquela dúvida cruel sobre como dar um trato no seu portão de ferro? Não se desespere, eu tô aqui para te ajudar de uma vez por todas. Olá, eu sou o Kaique do time da Norton e hoje eu vou tirar essa dúvida, que parece simples, mas que pode fazer toda a diferença na sua empreitada. Primeiro de tudo, para saber como pintar um portão de ferro e entregar um serviço de qualidade, bonito e durável para o seu cliente, é preciso lembrar que há materiais e produtos específicos para esse tipo de trabalho. Por isso, não dá para adaptar ou improvisar. Se você aproveitar os mesmos materiais usados em outras superfícies, como as tintas usadas na pintura de uma parede, por exemplo, o resultado não será o mesmo em uma superfície de ferro. Na verdade, essa utilização pode até mesmo danificar a estrutura do portão, causando prejuízos e contratempos para toda a obra. O primeiro passo para começar é deixar o portão de ferro limpo. Da mesma forma que a gente prepara uma parede para pintura, uma superfície de ferro também deve ser cuidada antes de receber a tinta, para ser obtida a melhor superfície possível para aplicação. É importante lixar e remover resquícios de pinturas antigas que estejam soltas, com bolhas ou danificadas, assim como ferrugem e excessos de soldas. As estruturas dos portões podem ser bem diferentes entre si. Algumas exigem um cuidado mais fino, outras uma atenção maior no aproveitamento do material empregado. Antes de qualquer ação, devemos deixar o portão de ferro pronto para receber os materiais que aplicamos, como proteções anti-ferrugem e tintas. Entre inúmeros abrasivos e produtos químicos que podemos utilizar para a limpeza e remoção de outros produtos aplicados anteriormente no portão, podemos destacar a indispensável folha de lixa ferro, lembrando sempre de utilizar os grãos mais grossos para remoção e mais finos para acabamento. A depender do estilo da estrutura do portão, talvez as lixas não ajudem muito em todo o processo. Esse é o caso de portões com estilos mais rústicos, que não têm a necessidade de uma superfície tão lisa para ser trabalhada a pintura sobre ele. Nesses casos, o uso de escovas de aço e solventes são uma boa solução. Espátulas são ferramentas muito úteis para a limpeza e preparação de superfícies para a pintura. Quando se trata de portões de ferro, é importante escolher uma espátula adequada para o tipo de metal do portão. Para um portão fabricado inteiramente de ferro, por exemplo, você precisará usar espátulas com bordas arredondadas para evitar arranhões no material. Além disso, certifique-se de que a espátula esteja bem afiada antes de começar a limpeza, pois a uniformidade da superfície dependerá disso. Você também pode utilizar solventes ou outros produtos químicos, porém, antes é muito importante realizar um teste em uma área não visível do portão. Isso vai garantir que nenhum dano será causado à superfície da estrutura, além de confirmar a compatibilidade com o verniz ou a tinta a ser aplicada. É importante notar que as diferentes alternativas para limpar um portão podem ser associadas a outras. Por exemplo, você pode iniciar a limpeza com algum solvente e posteriormente dar um acabamento mais fino com a solda, lixa ou espátula. Quem deverá julgar a necessidade de cada ação deverá ser o próprio pintor. Agora, vamos trazer dicas de como pintar o portão de ferro após efetuar a limpeza. É sempre indicado levar alguns pontos e cuidados especiais em consideração antes de começar o trabalho. Afinal, esse tipo de superfície conta com características muito específicas, como rápida oxidação e fácil absorção de temperaturas. Anota aí. Prefira realizar o trabalho em dias secos. Evite lavar o portão logo antes de pintar. Antes de aplicar a tinta escolhida, cubra toda a estrutura com produtos antiferrugem, capaz de aumentar a proteção da superfície contra intempéries e ações do tempo. Vale usar tanto pincéis quanto rolos para essa tarefa. E se por algum motivo você deseja usar um esmalte à base d'água, lembre-se de sempre ler o rótulo cuidadosamente antes de comprar para garantir que ele é adequado para suportar o tipo de ferro utilizado no portão. Ter atenção às especificações do produto também é muito importante caso você planeje utilizar
outras tinturas além do esmalte tradicional. Ao optar por produtos certos, você evita sucessivas tentativas frustradas e falhas no processo de finalização da obra. Como já trouxe aqui para vocês, além das lixas e abrasivos para ferros, a escolha da tinta é fundamental para pintar esse tipo de superfície. Em geral, as melhores opções são as tintas epóxi e esmaltes sintéticos, uma vez que oferecem um melhor acabamento e proteção e apresentam maior poder de aderência na superfície. Existem no mercado vários tipos de tinta para ferro, seja a base d'água ou a base de solventes. Ambas são aplicáveis nessas estruturas, variando apenas a intensidade e o tempo de secagem. É importante ressaltar que os esmaltes e epóxi à base d'água oferecem alta durabilidade com baixo odor durante a aplicação, secando em apenas 30 minutos ao toque. Já as de base solvente oferecem a mesma durabilidade, mas possuem odor residual, e o processo de secagem é mais longo. Um ponto positivo dessas tintas é que há variedades imensas de tonalidades, possibilitando uma harmonização de cores e estilos conforme a necessidade do cliente. Existem alguns erros que iniciantes em pintura costumam cometer, sendo importante evitar para obter um bom acabamento e uma pintura de qualidade de portões de ferro. Separei alguns tópicos para te ajudar. Não preparar a base adequadamente. Esse preparo é muito importante para a aderência e duração da pintura. Portanto, atente-se aos rótulos dos produtos utilizados e às recomendações dos fabricantes e dos vendedores. Esquecer de usar fundo ou primer. O produto anti-ferrugem deve ser sempre usado antes da repintura de metais. Ignorar as condições climáticas antes de começar o serviço. A chuva, bem como o tempo úmido e quente, podem estragar completamente o serviço. Escolher uma tinta inadequada. Não obedecer às dicas que apresentamos sobre a escolha da tinta pode deixar a superfície da estrutura esteticamente feia. Além de descascar em pouco tempo, o portão vai ficar à mercê das ações do tempo. Lembre-se, ler as especificações dos produtos é essencial para aplicá-los corretamente. Pessoal, estamos chegando ao fim de mais um vídeo. Hoje, descobrimos como pintar um portão de ferro e como esse trabalho pode ser mais fácil do que parece. Para isso, basta você se atentar às especificidades dos materiais que serão utilizados para a pintura e a estrutura a ser pintada. E não se esqueça de que limpeza e muita paciência são o segredo para a qualidade do produto final e para um portão lindo. Até a próxima, pessoal!